Salve, salve galerinha, tudo beleza com vocês? Professor Vitor na área. Hoje a gente está aqui um pouco para falar sobre regra de três, sobre proporção, sobre grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. Então, se você chegou aí e está ansioso para fazer essa revisão sobre esse assunto que é muito importante, vem comigo, fica aí e a gente vai começar agora. Então, para começar, pessoal, nós temos aqui algumas questõezinhas, tá? Eu coloquei numa ordem de acordo com o início do conteúdo de razão, proporção, partes proporcionais, até a gente chegar na nossa querida regra de 3. Beleza? Então vem comigo. São 10 questõezinhas, se eu não me engano. A gente vai resolver passo a passo. E o objetivo é que você tire sua dúvida e fique filezinho, tranquilo nesse assunto. Antes de eu começar, vou pedir aqui para vocês, quem puder, deixa o like aí no vídeo já de começo, porque ajuda esse vídeo a ser compartilhado também, chegar em outra galera, para que eles possam vir aqui fazer essa mesma revisão. Vamos nessa? Então, ó, verifique se os números abaixo são proporções e identifique, eita, quase que não sai, os meios extremos. Pessoal, para a gente identificar se eles são proporção, a gente tem duas formas de fazer bem simples. Uma é fazer aqui, ó, multiplicação de meio pelos extremos, né? Multiplicação cruzada, ó, 7 vezes 20 igual a 10 vezes 14. A gente vê que aqui vai dar 140 e aqui também 140, tá? Então a gente pode dizer que sim, eles são proporcionais. Tá certo? Essa é uma forma bem simples da gente ver se eles são proporcionais. Outra forma também tranquila é você simplificar os dois números. Ó, o 7 sobre 10 não dá para a gente simplificar mais, mas o 14 sobre 20 a gente pode dividir por 2, né? Então 14 dividido por 2 dá 7, 20 dividido por 2 dá 10. Perceba que a gente tem frações iguais, elas já estão redutíveis, então elas sim são proporção. Beleza? Formam uma proporção. Então aqui sim, ó, são proporção, são proporcionais. Quem são os meios e os extremos? Galera, a dica é a seguinte. Se você tem dificuldade em saber quem são os meios e os extremos, faça o seguinte, ó. Pega a sua proporção e escreve ela na ordem. Então, primeiro é o numerador, depois o denominador da primeira fração, depois vem o numerador da segunda fração, seguido do último denominador. Olha que simples. Quem está no meio dessa nossa sequência? O 10 e o 14. Então, a gente pode afirmar que os meios são compostos por 10 e 14. E os nossos extremos são quem estão nas pontas, né, nas extremidades, é o 7 e o 20. Então, questãozinha fácil. A gente tem uma letra B aqui para a gente praticar mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, agora a gente tem o seguinte exemplo. Deixa eu baixar a câmera, né? Fica mais tranquilinho aqui para a gente visualizar. Então, 8 sobre 10, 12 sobre 15. Mesma coisa, galera. Como os números aqui já estão um pouquinho mais altos, eu vou correr para fazer a minha simplificação. Aqui eu vou simplificar por 2. Então, ó, 8 por 2 vai dar 4. 10 por 2 vai dar 5. Vamos para o outro lado agora. 12 sobre 15 dá para simplificar por 3. Então, por 3 aqui a gente vai ter 4. 15 por 3 a gente vai ter 5. Ó, 4 quintos igual a 4 quintos. Lembra que isso daí também serve para confirmar a sua proporção. Então, eles são proporcionais, eles formam uma proporção. E para identificar meio extremo, deixa eu apagar aqui os numerozinhos, a gente vai colocar em ordem 8, 10, 12 e 15. Quem está no meio são os meus meios, então 10 e 12. Quem estão nas extremidades são meus extremos, certo? Então, quando a gente fala meio pelos extremos, é justamente essas multiplicações aqui, tá? A gente está falando desses termos aí que vão ser multiplicados. Beleza? Primeira questão tranquilinha, né? Então, pessoal, agora a gente vai progredir um pouquinho e a gente vai para a segunda questão. A segunda questão, ele pede o seguinte: determine o valor de x para que forme proporções. Então, pessoal, aqui a gente pode fazer de duas formas, tá? Primeira forma, vou colocar aqui ao lado, ó, 7 que multiplica x é igual a 5 que multiplica 45. Você vai fazer aquela multiplicação, vai passar o 7 dividindo, etc. e tal. Beleza? Como é que eu vou fazer? Uma forma que eu acho que é mais fácil, quando possível. Por exemplo, o 7 para se tornar 45, a gente multiplicou por 5. Se a gente está falando de números proporcionais, então se multiplicou por 5 em cima, eu tenho que multiplicar por 5 embaixo também. O que eu faço em um, eu faço no outro.
Logo, 5 vezes 5, 25. Então, ó, aqui no lugar desse x, a gente tem que ter 25. Tá certo? Então, x igual a 25. Na letra B, a gente vai fazer a mesma regra. Olha quem está completo. Ó. O 7 ele se transformou, ele é equivalente ao 28. E isso só aconteceu porque foi multiplicado por 4. Então, automaticamente, embaixo também tem que multiplicar por 4. Logo, o nosso valor aqui deve ser 48. Então, a gente pode afirmar que x é igual a 48. Show de bola? Tranquilidade? O que é que vocês estão achando? Questõezinhas fáceis de introdução ao assunto. Questõezinhas que são importantes para você que está aí no ensino fundamental 2, no 7º, no 8º ano, porque isso aí é exigido para que você consiga formar uma boa base no conteúdo e chegar lá na frente e arrebentar quando o assunto for nas regras de 3. Beleza? Vamos continuar. Então a gente agora vai para a questão 3. Vê que a gente está tratando o mesmo assunto, só que a gente está tendo vertentes diferentes, né? Exercícios distintos e ainda falando tudo sobre proporção. Determine o valor de x nessa proporção aqui. Ó, então 4 está para 12, assim como 9 está para x. Então eu vou montar isso aqui como minha fração. Ó, 4 está para 12, assim como 9 está para x. Beleza. Perceba que aqui a gente não consegue usar a regra da equivalência. Ó. 4 para chegar em 9, a gente não tem uma multiplicação de número inteiro, número natural, né? Que vai multiplicar por 4 dá 9. Então não serve aquela propriedade. O que eu vou ter que fazer? Pensa comigo. Vitor, o que eu faço nesse caso? Tranquilo, joga um gafanhoto. Presta atenção, vem comigo. Ó, aqui você vai fazer sim a sua multiplicação do meio pelos extremos. Você vai fazer esse vezes esse, tá? Que é o 4 vezes x. E você vai fazer o 12 vezes 9. Então, a gente vai chegar nessa situação. 4 que multiplica x é igual a 12 que multiplica 9. Certo? Então, 4 vezes x, 4x. E 12 vezes 9, a gente vai chegar aí no 108, tá, pessoal? Ó, só fazer a continha aqui ao lado, ó. 12 vezes 9, aqui vai dar 18, sobe 1. 9 vezes 1 dá 9, com 1 subiu 10, 108. Show de bola? Então, a gente passa agora o 4 dividindo, 108 dividido por 4. E a gente vai chegar no seguinte resultado, 27. Então, a gente tem aí que para essa proporção, né, existir, o x deve valer 27. Tranquilidade? Vamos continuar? E lembrando, se você está aqui, ainda não deixou o like, deixa o like aí no vídeo, ajuda muito. Se não se inscreveu ainda, tá esperando o quê, meu amigo? Se inscreve aí, ajuda o canal. Aqui é matemática sem corte. E vamos embora. Quarta questão. Pessoal, aqui a gente já tem a famosa questão de divisão em partes proporcionais. Vê só, questãozinha essa é muito importante. Eu estou gravando hoje no dia 11/11 de 2024, um dia após o Enem de Matemática. E a gente teve no Enem de Matemática uma questãozinha desse assunto. Então, olha lá, a gente está tratando aqui um assunto de 7º ano, 8º ano, ensino fundamental 2, e cheguei lá no Enem, no 3º ano, no vestibular, mais esperado do ano, a gente teve exercício que dependia exatamente desse assunto. E aqui a dica é, ó, 3 números x, y e z são tais que x mais y mais z igual a 30. Aí ele dá a proporção aí, ó, do x sobre 7 igual a y sobre 3 e z sobre 5. Determine x, y, z. Aqui eu digo para os meus alunos sempre o seguinte, a dica é, você tem que achar a constante de proporcionalidade, que também é chamada de razão de proporcionalidade, tá, pessoal? Como você faz isso? A regra é essa, ó, soma das incógnitas sobre soma das partes. Quando eu digo soma das partes, a gente está falando das partes proporcionais, tá, pessoal? Vê como isso vai ficar fácil para você desenrolar agora. Isso vai funcionar sempre, tá? Então, vamos aplicar o que eu escrevi. Vou mudar até a cor aqui para ficar um pouquinho destacado, tá? Agora, nosso cálculo. Então, ó, soma das incógnitas. As incógnitas são x, y, z. Então, eu vou colocar x mais y mais z sobre a soma das partes. As partes proporcionais estão aqui, ó. 7 mais 3 mais 5. Quando eu resolvo isso, eu vou chegar na seguinte situação. X mais Y mais Z é dado na questão, ó, vale 30. Então, a gente tem que isso aqui é tudo, é 30 sobre 7 mais 3 dá 10, com mais 5, 15. Logo, eu cheguei ao resultado 2. Pessoal, esse 2 é o que a gente chama de constante de proporcionalidade ou razão
de proporcionalidade. Ela é muito, desculpa, muito importante. Por que ela é muito importante? Porque é ela que a gente vai utilizar como parâmetro para encontrar o valor de cada incógnita agora. Vê que fácil. A gente vai comparar agora, o segundo passo é comparar cada proporção com o 2 que encontramos agora. Então vai ficar assim, ó. Para achar o x, vê que simples. Opa. Para achar o x, olha como é simples. Ó, botar o vermelho de novo aqui para destacar. Então, x sobre 7 é igual a 2. O 7 está dividindo, passa multiplicando, a gente chega que x é 14. Show? Ó, y sobre 3 é igual a 2. Passa o 3 multiplicando também, y vale 6. E a gente vai chegar agora para achar o nosso z, e a gente vai fazer a mesma coisa. Z sobre 5 é igual a 2. O 5 passa multiplicando, e z é igual a 10. Beleza? Vê que coisa linda. A gente achou x, y, z. E a nossa prova real é bem fácil. Ó. X é 14, y é 6 e z é 10. Olha que coisa linda. 14 mais 6, 20. E 20 mais 10, 30. Ele diz que x mais y mais z dá 30. Ó. Provinha real feita. Chegamos no nosso resultado. Coisa linda, maravilhosa. Igual essa camisa que eu estou vestindo aqui, ó. Atual campeão da Copa do Brasil. Estamos aqui um dia também após esse título maravilhoso do Mengão. Tamo junto, vamos embora. Então, galera, aqui é o seguinte, ó. Vamos para a próxima questão. Aqui a gente não para, tá? É produção e a gente vai resolver questões. Agora a gente já tem aquela questão de proporção, que é de aplicar a propriedade fundamental, que é meio pelo extremo, fazer a famosa multiplicação cruzada, certo? Aqui já é questão envolvendo cálculo, aquela parte de álgebra já mais realmente de fazer conta. Então vamos embora. Aqui, pessoal, não tem muito o que fazer, ó, meio pelos extremos. Então a gente vai ter que 5 que multiplica x mais 1, galera, como é uma expressão, sempre ela vem entre parênteses, tá? Por quê? Porque esse 5 está multiplicando o x e o 5 também está multiplicando o 1. Então, ó, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1 dá 5. E 2 vezes 6, a gente tem aqui 12 na nossa resposta. Show de bola! Vamos continuar nosso exercício agora, ó. Equação no primeiro grau. O 5 vai passar para o outro lado. A gente vai ter que x é igual, 5x é igual a 12 menos 5. Tranquilo? 5x é igual a 7. Passa para o outro lado o x não, né? O 5 que está multiplicando, ele passa dividindo. E a gente chegou aqui numa fração irredutível. Essa é a nossa resposta, tá, pessoal? Estamos aqui com o nosso valor de x, que é o que a questão queria e estava pedindo. Show de bola! E aí, como é que vocês estão? Estou gostando da aula? Tá massa? Estou conseguindo tirar as dúvidas, estou conseguindo acompanhar. Então faz o seguinte, não esquece, deixa o like aí, ó. Custa nada, você está me ajudando, está ajudando também o nosso canal. E se inscreve se você não se inscreveu ainda. Pessoal, aqui é o seguinte, eu sempre respondo os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão também para falar para os nossos vídeos, deixa aí no comentário. Zero bronca, eu vou responder você, vou tentar lhe ajudar. Esse daí pode ser a sua dúvida, pode ser ajudar uma outra pessoa também, então a gente está aqui para isso. Show? Vamos continuar. Agora a gente chegou no ápice da ficha. Questão 6, a gente já dá logo de cara, ó, com uma questão dessa. Ó. Vem comigo. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Agora nós chegamos numa questão aqui de quê? De regra de 3, pessoal. Então a gente está comparando aqui, ó, eletricistas. Lembra, pessoal, regrinha de 3, faça na calma. Monte a sua tabelinha e dias, né, que é tempo, tá? Monte a sua tabelinha de informações e faça com tranquilidade para que você acerte a questão. Aqui é muito importante que vocês cumpram os passo a passo. Qual é o primeiro passo? Montar a tabela, é o que eu estou fazendo. Ó, 8 eletricistas, ele gasta 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, vê só. Pessoal, o número de eletricistas diminuiu. Eu vou colocar uma setinha para baixo para representar que o número diminuiu. Pensa comigo, 8 eletricistas, eles faziam esse trabalho em 3 dias, certo? Se eu diminuir o número de eletricistas, tem menos gente trabalhando. Então vai demorar mais. Logo, meus dias, ó, meu tempo de trabalho vai aumentar, certo? A gente diz que essa grandeza ela é inversamente proporcional.
Grandezas inversamente proporcionais é quando uma aumenta e a outra diminui. Então, o que, que a gente faz para resolver esse tipo de exercício? Fácil demais. A gente faz uma multiplicação lateral, tá? Na horizontal. Então, ó, 6 vezes x é igual a 8 vezes 3. Tá? A gente faz assim, ó. Se fosse diretamente proporcional, pessoal, a gente faria a multiplicação cruzada, tá certo? Mas como inversamente, a gente faz lateral. Beleza? Então, ó, 6x, isso aqui vai dar 24, x igual, passa o 6 para o outro lado dividindo, e a gente vai ter que x é igual a 4. Ou seja, com 6 operários, nós vamos precisar de 4 dias. Tranquilo? Beleza? Lembrando, pessoal, que você também pode fazer da seguinte forma, tá? Só uma observação aqui, ó, rapidão, que é a seguinte: você poderia inverter uma das colunas, que no caso, tipo 6 sobre 8, 3 sobre x, e fazer a multiplicação cruzada. Você chegaria no mesmo resultado. Isso serve só na inversamente proporcional, tá? Eu prefiro fazer particularmente aqui, ó, direto, multiplicando na horizontal. Mas se você faz da outra forma, show de bola, você vai chegar no mesmo resultado. Vamos para a próxima questão. A gente agora aqui tem uma questão de número 7. Vou botar minha câmera aqui que eu prefiro para chegar, fico melhor para conversar com vocês. Então, ó, uma torneira, tá? Ela despeja 480 litros de água por hora em um tanque. Então vamos lá. A gente está falando de litros de água, né, que são despejados, certo? E a gente está falando de tempo. Esse tempo está em hora. Então vamos lá. Vamos começar a fornecer a alimentar nossa tabela. Uma torneira despeja 480 litros de água por hora. Então, 1 hora em um tanque. Quantos litros de água, então aqui é x, eu quero descobrir, despejará em 35 minutos. Olha que coisa boa. Pessoal, quando a gente colocou as incógnitas aqui, ficou bem claro que elas estão diferentes. Aqui é hora, aqui é minutos. Na matemática, a gente precisa trabalhar com unidades iguais. Então, eu não posso utilizar 1 hora e 35 minutos para fazer esse exercício. Tenho que deixar eles iguais. Qual é o caminho mais fácil para igualar as unidades? Eu vou transformar esse hora em 60 minutos. Tá certo? Por quê? Porque agora eu tenho, ó, minutos e minutos na coluna do tempo. Tá todo mundo tranquilo, tudo pronto. Beleza? Vamos resolver agora. Show de bola. Pessoal, vamos comparar, né? Não esqueça de comparar para classificar as grandezas. O meu tempo diminuiu, certo? Foi de 60 para 35. Vamos fazer a comparação? Ó, em 60 minutos, ele despejou 480 litros de água. Então, em 35 minutos, com menos tempo, vai despejar mais água ou menos água? Menos, né? Se eu tenho menos tempo, vai sair menos água ali, de forma que elas vão ser despejadas. Então, ó, menos também. Se os dois diminuem, eu digo que essa grandeza é diretamente proporcional. Logo, eu posso fazer a multiplicação de forma direta, aqui, ó, de forma meio pelos extremos. Então, a gente tem que 60 vezes x é igual a 35 vezes 480. Tranquilo? Eu já fiz essa conta, tá, pessoal? Isso aqui vai ficar aqui. 60x é igual a 16.800. Essa multiplicação aí. E eu vou passar para o outro lado o 6 dividindo. 6 não, 60, né? Ó, dá para simplificar aqui para ficar facinho, ó, mais tranquilo a nossa conta. Ó. Aqui, ó, tchai, aqui, ó, toma e toma, né? Tira os zerinhos ali que dá para simplificar e divide 1.680 por 6, que a gente vai chegar no resultado de 280 litros, que é a unidade da nossa questão. Show de bola? Tá tranquilo? Lembra, ficou com dúvida? Deixa no comentário aí se eu puder ajudar você. Pode ter certeza que eu vou fazer. Tranquilo? Vamos para a oitava questão. A oitava questão ainda, a gente está agora trabalhando na regra de 3, né? A gente embarcou nas regras de 3. Ele diz o seguinte: uma fábrica de refrigerante, uma fábrica engarrafa, na verdade, 3.000 refrigerantes em 6 horas. Está aqui nossas grandezas, vamos colocar nossa tabelinha. Então, refrigerantes, vou colocar só refri, e horas que posso colocar como tempo, né? Por quê? Porque eu não sei ainda qual é a minha unidade, pode ser que eu precise transformar. Então, ó, vamos embora. 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas? Opa, minha questão que é em hora, então eu posso até tirar o H aqui, ó, tá tudo certo. Levará para engarrafar 4.000 refrigerantes. Pessoal, vamos comparar as grandezas. Primeiro passo, a gente tem que classificar, né? Já fez a tabelinha, vamos classificar. O meu número de refrigerantes aumentou. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 3.000
refrigerantes são engarrafados em 6 horas. Se eu tenho 4.000 refrigerantes para engarrafar, eu vou precisar de mais tempo. Afinal, são mais refrigerantes para agora a gente ter que engarrafar. Então, vai ter que ter mais tempo. Ó, aumenta também. Se os dois aumentaram, diretamente proporcional. Show de bola. Vamos resolver. Se é diretamente, show de bola. Ó. Multiplicação cruzada, meio pelos extremos. A gente tem que 3.000 vezes x é igual a 6 vezes 4.000. Tranquilo? Passa o 3.000 para o outro lado dividindo. Na verdade, antes eu vou multiplicar. Vamos no passo a passo, né? Não vamos pular nada. Isso aqui vai dar 24 e repete os 3 zeros, 24.000. E agora sim, ó, a gente vai passar esse 3.000 para o outro lado dividindo. E ó que coisa linda, porque aqui a gente consegue simplificar os zeros. Então, ó, aqui ó, chai, aqui ó, tome, aqui ó, chai, chai, aqui ó, tome, tome. Sobrou 24 sobre 3. Quanto que é 24 sobre 3, pessoal? 8, né? E a gente está falando de horas, então 8 horas nossa resposta. Questão número 8, 8 horas. Coisa boa, foi combinado, até parece. Show! E assim a gente vai voltando aqui para a nossa pegada de questões ainda de regra de 3. Certo, galera? Feito eu disse, estamos aí já, nona questão da nossa resolução, uma revisãozinha aí para quem está estudando esse assunto, quem vai encarar uma prova desse conteúdo. Deixa o like, eu sei que eu estou pedindo toda hora, mas é porque eu sei que é muito importante para quem está acompanhando aqui, né, canal no YouTube. É uma forma de que vocês recomendem o meu vídeo para outras pessoas. E assim a gente também, vocês querendo ou não, estão ajudando o meu trabalho aqui de estar gravando esse vídeo para vocês. Tranquilo? Vamos embora. Ó, 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Então a gente tem aqui, ó, pedreiros. Pedreiros. Qual é a outra grandeza? A gente tem dias, certo? Montei meu cabeçalhozinho, vamos complementar a tabela agora. Ó, então, a gente tem que 5 pedreiros gastam 30 dias para fazer uma casa. Quantos dias levarão 15 pedreiros para fazer a mesma casa? No caso, X. Vê que coisa linda, pessoal. Aqui é uma questão clássica. A questão de construção é clássico. Por quê? Vê o que vai acontecer sempre. Isso aqui que eu estou falando é sempre. Sempre que for questão que envolve tempo e produção, é isso aqui. Ó. Meu número de pedreiros aumentou. Foi de 5 para 15. Se aumentou o número de pedreiros, pessoal, se 5 fazia em 30 dias, aumentei o número de pessoas trabalhando, o número de dias diminui, né? Eu tenho mais gente trabalhando, eu acabo mais rápido. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Tranquilo? Vamos resolver. Lembra que na inversamente proporcional, a multiplicação, a gente faz o quê? Lateral. Ela vem na horizontal, beleza? Então, ó, 15 vezes x é igual a 5 vezes 30. Logo, a gente vai ter aqui que 15x é 150. Passa o 15 para o outro lado, ele vai dividindo. 150 dividido por 15, 10. Então, a gente tem a seguinte resposta, que com 15 pedreiros, a gente constrói essa mesma casa em 10 dias. Tranquilo? Questão clássica aí de regra de 3, que é quando a gente mistura exercício de produção. Produção é pessoas trabalhando, construção, essas coisas, e tempo. Sempre que aumentar a produção, o tempo diminui, porque você está produzindo mais, então você acaba mais rápido. Tranquilo? Vamos lá. Estamos acabando, pessoal. Estamos acabando, estamos na 10ª questão. Já deu para ver aqui, ó, que a 11 é a nossa última. Então, fica com a gente aí, vamos embora, que a gente agora tem uma questão um pouquinho diferente. Ó, 20 máquinas trabalham 16 horas por dia, levam 6 dias para fazer um trabalho. Opa, o que aconteceu aqui? A gente agora tem uma regra de 3 composta. Isso mesmo. A gente tem máquinas, a gente tem horas de trabalho, certo? E a gente tem dias de trabalho. Então, vamos embora. Fez o cabeçalho, vamos para a tabela. 20 máquinas trabalham 16 horas por dia e eles levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas, então máquinas é X, serão necessárias para executar o mesmo serviço se eles trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias? Montei o cabeçalho, vamos agora resolver. Galera, para fazer regra de 3 composta, lembra do seguinte, a gente não compara as 3 ao mesmo tempo. A gente tem que fingir, ó, que uma das colunas não existe
e comparar as outras duas. Lembrando que aqui tem um x, que é a incógnita, sempre tem que estar aqui, ó, na comparação. Eu não posso esquecer ela e comparar essas, não tem como, elas já estão completas, tá certo? Então vamos comigo. Ó, primeiro eu vou esquecer essa daqui, tá certo? E vamos comparar. Pessoal, o que aconteceu com minhas horas? Minhas horas, elas aumentaram, ó, foi de 16 para 20. Então, ó, com 16 horas de trabalho, eu preciso de 20 máquinas, certo? Se eu tenho mais horas de trabalho, o que eu preciso para fazer aquele serviço? Se eu aumentei minha quantidade de horas, pessoal, eu não preciso ter mais máquinas, eu posso diminuir a minha quantidade de máquinas, tá? Então, aqui é uma inversamente proporcional. Eu aumento a quantidade de horas para fazer o serviço, então eu não preciso daquela quantidade toda de pessoas ali, de máquinas trabalhando, eu posso diminuir a quantidade de máquinas. Então, se uma aumenta, outra diminui, inversamente proporcional. Beleza? Feita a nossa comparação, eu vou tirar nossa setinha aqui para não confundir, porque a gente agora vai esquecer essa daqui, ó. E a gente vai focar na próxima coluna, que é máquinas e dias. Então, vamos para máquinas e dias. Meu número de dias aumentou. E a gente vai comparar o seguinte, pessoal, eu preciso de 6 dias se eu tenho 20 máquinas. Agora eu tenho 12 dias para fazer esse serviço. Eu preciso ainda das 20 máquinas ou mais? Não, eu preciso de menos máquinas. Se eu tenho muito mais tempo, não tem para que eu ter mais máquinas. Eu posso diminuir o número de máquinas, né? Até economiza aí, ó. Vou estar gastando menos máquinas. Então é IP também, ó, inversamente proporcional. Uma aumenta, outra diminui. Então tá aqui agora tudo classificado. Como a gente resolve na regra de 3 composta, Vitor? Aqui é um pouquinho diferente, tá, galera? Vai virar uma operação de fração da seguinte forma. A gente vai ter que quem tem a incógnita, que no caso é o 20 sobre x, ele sempre vai se manter isolado aqui na frente de uma equação e os outros dois viram fração. Ó, 20 sobre 16 que multiplica 12 sobre 6. Galera, vê uma coisa importante aqui nesse exercício. Percebam que eu inverti essa e essa. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Se elas fossem diretamente, elas permaneceriam do mesmo jeitinho, tá certo? Como é inversamente as duas, eu inverto as duas. Tranquilo? Vamos embora, vamos resolver? Galera, aqui é bom você saber simplificar. Se você não sabe, você vai ter um pouco de dificuldade, tá? Mas eu recomendo simplificar sempre que possível. Por exemplo, esse 20 aqui, ó, se ele for para o outro lado, ele vai aqui para baixo. Ele vai dividindo. Então, se ele vai dividindo, eu posso simplificar esses dois. Ó. 20 por 20 vai dar 1, né? 20 dividido por 20 dá 1. Eu posso simplificar também o 12 aqui, ó, vou de outra cor, tá? Vou botar um verde. O 12 dividido por 6, ó. Isso aqui, ó, por 6, 12 por 6 dá 2. E 6 por 6 dá 1. Olha que coisa linda. Minha conta está assim agora. 1 sobre x é igual a 1 sobre 16 vezes 2 sobre 1. Muito mais simples, né, galera? E agora a gente consegue finalizar essa conta aqui com muito mais tranquilidade, tá certo? Por quê? Porque tá assim, ó. Deixa eu ganhar um espaço aqui, ó. Então, ó, 1 sobre x é igual a 2 sobre 16, tá bom? 2x é igual a 16. Eu fiz o quê? Eu passei a multiplicação cruzada, tá, pessoal? Ó, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 16, 16. E passo 2 agora, dividindo. A gente vai ter 16 dividido por 2 é 8. Então, nossa resposta aí são 8 máquinas. Tá bom? Regrinha de 3 composta, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é o mesmo esquema, mesmo entendimento que você usa na regra de 3 simples. E para finalizar, não menos importante, última questão. Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Então, mais uma questão de máquina, né? É máquina até mais horas. Então, vamos organizar aqui. Então, peças e tempo. Ele diz que, deixa eu botar o azulzinho, 100 peças precisam de 25 minutos para serem produzidas. Em uma hora, lembra, pessoal, que eu não vou colocar 1 aqui, tá? Porque a gente está falando de tempo. A grandeza tem que estar igual. Eu não posso usar hora e minuto, então eu vou usar 60. Esse 60 equivale a 1 hora. Quantas peças vão ser produzidas? Vamos comparar. O tempo aumentou. Com 25 minutos eu fazia 100 peças. Com 60 minutos eu vou fazer o quê? Mais. Então,
diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, é só fazer a multiplicação cruzada. Então, ó, 25x é igual a 60 vezes 100. 25x é igual a 6.000. Beleza? Vou passar o 25 para o outro lado dividindo. A gente vai ter que x é igual a 240. Aqui eu já fiz o quê, pessoal? Já passei dividindo, tá? Como eu já tinha feito essa conta, eu já sei o resultado. Ó, então a gente finaliza por aqui essa revisãozinha. Deu para a gente ver bastante coisa. Olha só como tá bonito. Muita conta, né? Muita coisa feita, muito exercício feito. E a gente conseguiu fazer uma revisãozinha do básico de razão proporcional, no caso de números proporcionais, grandezas diretamente, grandezas inversamente, meios, extremos, regra de 3 simples e compostos. Espero que vocês tenham conseguido entender, absorver o conteúdo, tirar algumas dúvidas que estavam aí atormentando a cabeça de vocês e que vocês consigam prosseguir nos objetivos, seja numa prova, seja num estudo para um vestibular, num concurso. E é isso. Tamo junto, galera. Um forte abraço.